Resistência natural à mudança. Thaís, boa noite. Lu, boa noite. Zeca, tenho que te responder, ainda não tive tempo para isso, mas vou te responder, fica tranquilo. Resistência natural à mudança. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma situação que eu vivi ontem de noite. Olha que massa. A gente está querendo resolver, cara, não tem. Todo momento é momento de aprendizado. É assim, ó. Quando nós estamos disponíveis para o aprendizado, nós conseguimos aprender na maior parte dos desafios, tá? Não é que seja fácil, tá? Os desafios seguem sendo desafiadores. Só que quando a gente está disponível, a gente consegue olhar essa oportunidade de crescimento. Não é um processo natural, assim, não é uma coisa que tu diga assim, ó, eu estou sempre atento, eu estou sempre crescendo, tudo que acontece faz com que eu cresça. Assim, ó, a gente tem esse pensamento, mas não é tão racional a gente entender que é porque eu tenho pensamento que eu vou crescer sempre, entende? Mate terapêutico. Então, gurizada, como é que funciona? A resistência natural à mudança a gente chama de rigidez cognitiva em alguns casos, é quando nós temos a dificuldade de aceitar o diferente. Sistemicamente, isso tem a ver com questão de relacionamento de tomar o pai, por exemplo, tá? Porque o pai seria o amor estorge, o amor diferente. Se quem não lembra dessa história de amor estorge, pode olhar a live que tem lá na Alcateia, que eu acho que é a live 20 ou a live 18 da Alcateia de 2023. Então tu vai lá no YouTube, bota Alcateia do IBV, Amor e as Fases da Vida, para arregaçar. É assim, ó, para dar com as duas mãos. O que acontece? Eu ontem passei por uma dinâmica muito interessante, e eu tremi por dentro. Ontem eu revisitei, boa noite, Ani, querida. Como é que tá o curso, Ani? Tá gostando? Ontem eu revisitei um medo. E isso foi assim, olhar pra minha esposa e disse, cara, peguei a mão dela, botei assim no meu peito, olha aqui, meu coração tá acelerado. Calma que eu vou contar essa história. E tu que tá vendo gravado aí, tu podes perguntar também, ou também pode me mandar no direct qual foi o processo que tu passou, que tu revisitou um grande medo, ou que de repente tu despertou agora escutando o que eu tô falando, né, que tu vai despertar escutando o que eu tô falando, e vai entender esse grande medo como a resistência natural à mudança que todos nós, hominídeos humanos, temos. Como é que funciona? Ontem chegou uma situação até mim, eu tinha que só tomar uma atitude como adulto, assim, né? Era sim ou não. E eu paralisei por alguns segundos, na realidade alguns minutos. Que maravilha, Eni. Eni, faz o seguinte, me chama no privado, que eu vou botar teu contato lá na Alcateia para tu disponibilizar para atendimentos. Sempre tem alguém que se beneficia. Né? E de repente pode ter, né? Claro, de acordo com a tua disponibilidade, eu não quero que tu atenda todo mundo gratuito, eu nem estimulo isso dentro da Alcateia, né? Porque tem que ter esse valor de troca sim, mesmo que seja um preço simbólico ou social. Aí depois me passa ou me chama no WhatsApp, que eu não me recordo, eu tenho o teu número. Esse pau eu tenho salvo até com o teu nome. Mas é melhor tu me chamar, me falar como é que tá fazendo o atendimento e a gente disponibiliza lá na Alcateia. Para todos os alunos eu acabo fazendo isso. O pessoal que já tá atendendo, né? Eu sei que mais de 50% não tá atendendo. Boa noite, querida. Alácia. Ou Alácia. Ou Alácia. Ou Alaci. Não, deve ser Alaci e acolhimento. Entendi. Seja bem-vindo. Vou começar a falar agora sobre resistência natural à mudança. E eu tô contando que esse insight me veio a partir de uma situação, uma dinâmica, que eu vivi ontem à noite. E eu chamei a minha esposa pra ver o que eu tava passando. De pegar a mão dela e botar no meu peito assim. E ela percebeu meu coração aceleradíssimo, assim. Eu disse, cara, e eu dava risada, assim, porque eu não acredito. Não, mas pode ser, Eni, pode ser treinamento também, tá? Eu vou deixar bem, se tu tiveres interesse, me avisa, me autoriza ali, né, pelo WhatsApp, pode mandar meu contato. Eu vou mandar teu contato na Alcateia e eu vou dizer que tu disponibiliza uma entrevista rápida ali de anamnese e uma sessão ali a preço social ou gratuita, né? Pode ser. Bem tranquilo.
Meus amados, como é que funciona isso? Então ontem chega essa situação até mim e eu comecei a ficar nervoso, dividi ela com a minha esposa, a gente começou a pensar, no início eu também percebi o nervosismo dela e eu entrei numa paralisia, foi isso que aconteceu. Então hoje o que pode estar te impedindo de mudar pode ser uma paralisia que não é tão consciente quanto a que eu tive ontem. Ontem eu sabia. Ontem eu estava governando minhas faculdades e eu não conseguia tomar decisão, cara. Do meu coração tá aceleradíssimo assim, eu mostrar pra minha esposa e ela também achar engraçado. Porque, cara, é sim ou não, vai fazer ou não vai fazer. Seria simples. Mas o que eu quero mostrar com isso é que, primeiro, que não existe ninguém que diga que trabalha com desenvolvimento humano que é perfeito ou que esteja num nível de desenvolvimento que transcendeu, assim, não existe isso, tá? Todos nós somos seres humanos, né? E o que eu mais gosto de mostrar é o lado humano da vida para as pessoas. Eu trago exemplos meus durante as dinâmicas, as mentorias, os atendimentos terapêuticos, né? Principalmente no curso, né? Para ambientar o pessoal, para eles desenvolver um raciocínio da metodologia. E aí, o que acontece nisso? Quando eu me deparei com a escolha que eu tinha que fazer, eu criei uma resistência enorme à mudança, tá? E essa resistência é natural. Ela é natural porque nós temos medo de mudar padrões. Nosso cérebro, nosso sistema nervoso, ele é uma máquina de identificar padrões para criar, para automatizar os nossos recursos, para que a gente não fique perdendo energia com questões que não sejam de fundamental importância, no sentido de nos afastarem da dor e nos aproximar do prazer. E aí a gente cria isso para tudo, a gente cria isso para novos relacionamentos, a gente cria isso para fazer a nossa primeira live, para fazer o nosso primeiro atendimento, para fazer, a nossa primeira viagem depois que a gente tirou a CNH na BR, tudo isso. E ontem eu me deparei com essa... Gustavo, boa noite. Jô, Dani, Thiago, tchau meu primo, ou Ellen, não sei quem é dos dois aí. E eu me deparei com essa resistência ontem, assim, de Maria querida, de eu ter que tomar uma atitude e, cara, eu não consegui. Eu ficar congelado nessa atitude, assim. Eu fiquei, sabe? E o coração aceleradíssimo. O que acontece com a resistência à mudança? Ela serve para nos proteger de algo novo, tá? Por isso que mudança a gente está falando sobre algo diferente. Sempre que eu tenho resistência à mudança, eu começo a identificar padrões que podem ser padrões de pertencimento ao sistema familiar, como por exemplo, eu sempre fui CLT, hoje eu quero empreender e não consigo, ou não me sinto autorizado, ou acho que eu não vou dar certo, eu não vou conseguir empreender, não é pra mim, tá? Ou então, de repente, padrões que as pessoas têm de comportamentos, por exemplo. Né? Não, mas na minha família é assim, porque dá sempre assim, porque nunca deu certo, porque hoje eu não consigo, porque eu nunca consegui, ou porque, sei lá, não estudei em escola boa, qualquer coisa, tá? Isso se alinha com as crenças. E aí que tá um privilégio que nós temos de entender no desenvolvimento humano o quão poderoso é essa história de acolhimento da criança interior. Quando eu entendo isso, é que eu fico mais presente na minha vida, e quando eu estou mais presente, é que eu começo a aprender com isso. Porque, do contrário, se eu identificar um padrão e não buscar trabalhar isso, cara, aí tá, eu vou ser daquelas pessoas que diz que tem gatilho, você me dá alergia a pessoa que diz que tem gatilho de tudo, dá gatilho, já vou dar um alinhamento de chakra gratuito, um aplauso na orelha, que nem diz um humorista lá do Sul. E aí o que acontece, cara? Quando eu entendo que o padrão que me limita é o padrão que eu não quero aprender com ele, eu começo a de forma quase que obrigatória, eu começo a me tomar responsabilidade para ir para um nível de excelência adulto para que eu resolva isso. E o que estava acontecendo comigo ontem foi literalmente isso. Eu estava me sentindo, cara, é só eu decidir, é sim ou não, bora ou não bora, né? E aí a resistência natural era, cara, e se? E eu me deparei com um monte de si. E eu fiquei nesse choque de cara, será? E eu olhava minha esposa rindo, mas nervoso, e rindo de nervoso. Eu olhava para ela assim, sabe? E eu fora, com o coração acelerado.
E aí eu já peguei minhas bruxarias lá e disse, não, vamos sentir o campo. Vou botar 2 campos aqui, tu sente o campo aí, eu vou sentir aqui. E aí, cara, né, vai ter que dar unânime. Se não der unânime, não era. Deu unânime. E aí eu tinha que dizer só sim ou não. Eu ficava, o que eu faço agora? Mas por que isso? Porque, por mais que eu tivesse a consciência no adulto, alguma dor lá da minha criança interior estava dizendo, ó, não vai dar certo, vai sobrar tudo pra ti, tu vai ter que fazer isso e aquilo, será que é realmente o melhor momento? E aí eu fiz aquele exercício que eu ensinei pra vocês de cinesiologia, né, de pendular o corpo. Cara, sim. Ela fez também, sim. Eu, eita, o que nós vamos fazer agora? Aí nós entramos no nosso recurso adulto e dizer, quer saber? Morreu. Quer saber? Vamos pular que a água tá maravilhosa. Quer saber? É sim. E aí nós escolhemos. Mas depois eu vou mostrar o que está acontecendo. Mas assim, ó, quando eu entendo que eu tenho a responsabilidade por todos os meus atos, eu começo a me puxar para o protagonismo. Do contrário, eu vou terceirizar isso para relacionamento, para filho, para pai, para mãe, para emprego, para o Estado que não está do jeito que eu queria, para o governo, qualquer coisa. E depois que eu paro essas terceirizações, eu tenho que escolher depois quais são os melhores motivos para aquela que eu escolhi, ser alimentada. Então vai ser sempre, nunca vai ser o melhor momento, nunca vou estar na idade certa, ou nunca vou ter inteligência, ou nunca vou me sentir, ou vou acreditar que eu realmente não fui feito para aquilo. E olha que coisa interessante. Ontem, ao conversar com o meu Enzo interior, eu tava, ai, será que eu digo sim? Cara, mas é uma coisa assim, ó. É um negócio que vai gerar economia. É um negócio que vai ser só pular para a água, que a água tá maravilhosa. Eu sabia o que era, eu já tinha vivido aquilo no passado, eu poderia ter, sim, vivido isso antes, mas até o momento eu não tinha vivido isso. E esses tempos eu falei, pô, tô precisando viver aquele momento. E aí eu tenho uma coisa comigo, quando eu digo que tô precisando fazer alguma coisa, aquela coisa acontece assim. Eu tenho que me cuidar muito. E aí, cara, eu peguei e confrontando aquela resistência, peraí que eu posso escolher. E se eu posso escolher, eu sei que eu dou conta, eu sei que tá tudo certo, eu escolhi. Quando eu tomei aquela escolha, na hora passou tudo. Porque como eu estava muito próximo do meu recurso adulto, eu escolhi e eu não fiquei mais com medo do IC, ou dos julgamentos, ou a resistência acabou, zerou. E aí nós começamos a trabalhar e organizar as coisas para ir ao encontro daquilo que nós decidimos. Né? Porque era uma escolha familiar. E aí o que acontece? Às vezes tu tá num relacionamento merda, tu tá num trabalho que te oprime, que tu fica perdendo a tua excelência, ou que tu é a estrela principal do time e tu não tá tendo essa percepção. E eu vou usar para dizer o seguinte, tu estás vivendo às vezes a vida inteira com essa resistência natural à mudança. E a resistência natural à mudança, ela faz com que tu tenhas uma necessidade de ser aprovado. Tá? Porque o que é resistência à mudança? É tu, no fundo, tu quer que papai e mamãe batam a palma para te dizer, olha, acertou isso, muito bem, pode fazer. Como nós temos a resistência natural à mudança como algo que às vezes a gente chama de gatilho, né, ou que às vezes a gente chama de só crenças, tá? A gente acaba não vendo ela de forma mais funcional, que foi o que eu me deparei ontem à noite. Ontem à noite eu me deparei com uma forma mais sutil e funcional dela. Eu, dono do meu nariz, dono de tudo que está acontecendo na minha volta ali, né? Ciente de tudo que está acontecendo na minha volta, ou da maior parte das coisas que estão acontecendo, eu tinha que fazer uma escolha. E eu, mal me deparar com essa escolha, eu criei essa resistência. E aí eu só tinha que dizer sim e deixar tudo fluir. Até que depois, sei lá, meia hora eu disse sim. E as coisas começaram a fluir. Mas olha se tu não faz isso na tua relação, por exemplo. Tem que conversar um assunto delicado. Por que não conversou ainda? Por que tá indo dormir de mal? Por que tu tá dando desculpa para não sair de repente do teu emprego que tá te sugando a vida? Tá? Qual é a melhor desculpa que tu tem para ficar repetindo ciclos disfuncionais? Eu não vou me estender muito hoje, prometo, tá? Se vocês tiverem perguntas, quiserem começar a fazer, fiquem à vontade. E aí o que aconteceu? Quando foi feita essa escolha, a tensão que eu tinha, parece que aquela adrenalina baixou. E às vezes tu não está mudando, tu não está vivenciando outras experiências, tu não está te permitindo crescer, porque nós temos essa resistência natural à mudança. E ela é só o modo padrão de proteção do nosso corpo. Né, da manutenção da vida, né, do nosso sistema nervoso central.
olhar para a resistência natural à mudança e entender que é porque eu sou ser humano que ela existe, nos deixa no recurso de nós literalmente escolhermos. E quando a gente escolhe de todas as possibilidades, eu tiro aquela que tem mais sentido. Escolher é tirar, né? Eu peguei e escolhi. Eu tirei de uma, sei lá, de um cesto de oportunidades, eu escolhi, eu colhi aquela. Eu tirei ela para usar dela. Então, quando eu escolhi casar, quando eu escolhi ter um relacionamento, quando eu escolhi fazer uma transição de carreira, quando eu escolhi atender, quando eu escolhi montar minha agenda, foi assim. Então, a resistência natural à mudança, ela vai sempre te acompanhar. Tu tem que entender de que, além de estar no teu recurso adulto, tu tem todas as ferramentas para fazer o que precisa ser feito. E as que não tem, tu tem toda a capacidade do mundo de desenvolver as habilidades. Então não é questão de que a questão que tu tenha de, por exemplo, um medo. A resistência às vezes é só um padrão limitante que tu tem de olhar o mundo daquela forma. Então é como se tivesse colocado um óculos dizendo, sei lá, eu vou mudar de cidade, tá? E aí tu tem oportunidades melhores na outra cidade e tu tá com óculos de que não, como é que eu vou sair, o que os outros vão falar, como é que eu vou fazer, e aí meus parentes tudo aqui, entende? Então existem vários níveis de dissonância cognitiva que nós temos que nos afastam da nossa excelência. Antônia! Vou mostrar a resistência. Pode citar casos de resistência que tu já trabalhou? Sim, resistência é a pessoa que tem compulsão alimentar, por exemplo. Ela tinha tanta resistência à mudança que ela dava um jeito de se sabotar. E aí o que ela fazia? Ela acompanhava todo o processo que era, sei lá, no nutricional, ali na estratégia que ela estava usando, nutricional. Ela chegava a emagrecer, só que a resistência da mudança dela estava em ser percebida como a filhinha do papai. Tá? Então ela achava que se ela assumisse uma postura de mulherão, se ela assumisse uma postura adulta, ela não seria vista mais da mesma forma. Era uma resistência baseada numa crença infantil. Vou mostrar minha resistência aqui agora. Vou botar aqui a resistência para vocês verem. Tá aqui a resistência que eu tava ontem, ó. Olha só. 2 meses já tá com 7 quilos. Olha só. Essa era a resistência. Vocês acreditam que eu tava com essa resistência aqui? Mostra ali, filha. Pode abanar ali, pessoal. Olha a resistência aqui. Olha a resistência. Eu tava com essa resistência aqui, porque faz mais de 10 anos que eu não tinha um cusquinho. E ontem, a vizinha aqui de perto tava com 9 para doação. E ela postou no grupo do condomínio assim, ó, tá pra doar. E aí eu olhei as fotos, cara, tem que ver os irmãos. E aí, pode ir, filho. E aí nós começamos a calcular tudo. Já comecei a conversar com o IA, já comecei quanto é que come, quanto é que não custa, quanto é que custa, o que pode, o que não pode, o que essa raça faz, o que essa raça não faz. Né? Porque ela tem 2 combinações de raças primitivas, que são cachorro de poucas amizades. E olha que coisa legal, cara. Quando tu entende que tu pode escolher fazer diferente, tu te coloca de uma forma mais potente para resolver as coisas, tá? A resistência que nós tínhamos era só escolher, cara, ela tá doando um cachorro que, sei lá, deve custar 3, 4, 5 mil reais. Cara, e aí, tipo, por que não, sabe? É só a gente cuidar. E aí tudo que eu pensei, como é que vai ficar a casa? Como é que vai... Eu criei todos os problemas possíveis para aquela opção. E, cara, quantas vezes as crianças não me pediram um cusquinho? Sabe? E eu, assim, ó, eu não cogitava isso. E esses tempos eu tava conversando com a minha esposa, sei lá, umas 2 semanas atrás. Eu falei, acho que eles já estão numa idade boa, porque vai trazer uma responsabilidade, vai reforçar a disciplina. Cara, aí, enquanto a gente não sentou e não decidiu que sim, né, o meu coração não acalmou. Bruno, tu fez todo esse fiasco para dizer que tu pegou um cachorrinho. E eu fiz todo esse fiasco para mostrar que é extremamente natural a resistência que nós temos à mudança. E ela é tão natural que às vezes tu não percebe que tá tendo resistência. A resistência, sei lá, de mudar alguma característica comportamental tua, de trocar ou, né, suprir uma necessidade emocional, né, de atualizar um comportamento. Então, tipo, às vezes a resistência ela tá andando de mãos tão dadas com as crenças que tu vai botar tudo na crença. Tudo vai ser crença, tudo vai ser uma não conformidade psicocomportamental. E tu não vai olhar que, cara, peraí,
Eu sou adulto, pô, tem que resolver essa, né? Se eu não fizer o que tem que ser feito, se não for eu a fazer, ninguém vai fazer. Poxa, cara, tu vai ver que a vida é muito curta pra gente ficar nessa indecisão aí. E aí eu dei esse passo, né? Um passo em família, que eu havia dito pra vocês. E, sim, ó, na hora que eu escolhi, passou. Ah, Bruno, mas é muito mais fácil a decisão que eu tenho. Não. Não tem decisão fácil ou difícil pra mim, por exemplo, porque a decisão é tua. Mas no teu mapa existe uma resistência natural. Existe algo que faz com que tu te impeça de olhar, às vezes, pro óbvio. E não necessariamente quer dizer que seja uma crença muito enraizada, que tu vai ter que fazer regressão. Não, cara, não. Às vezes é o básico, como eu te mostrei aqui agora. Quando que fazer isso poderia, sei lá, tremer uma pessoa que faz desenvolvimento há 20 anos? E tremeu. Uma coisa que era básica fez com que eu criasse uma resistência assim, absurda. E essa resistência agora me mostrou a necessidade que eu tenho de estar sempre naquele horário e vigiar. Porque às vezes a gente solta, né? Diz, não, mas cara, quantas outras coisas eu devo ter deixado de fazer? Ou daqui a pouco, quantas outras desculpas eu posso ter criado até, sei lá, para não ir treinar, para não ir fazer uma corrida, para não fazer uma maratona. Você me convidou, eu sempre dei uma desculpa, sabe? O que acontece na tua vida que tu segue mantendo os padrões para tu ficar sempre dentro da caixinha? É essa a hora de nós começar a arregaçar essa caixinha, porque essa caixinha é de papelão, tá? Eu vou te avisar agora aqui, ó. Essa caixinha é de papelão. E tu tá limitando teus sonhos, a tua qualidade de vida, a tua qualidade de saúde física, mental e espiritual, quando tu deixa a resistência te dominar. Dúvidas? Exatamente, Léo. Mas não é coisa pra qualquer um, né? É coisa pra adulto. Agora que vocês já viram a minha resistência aí. A Leona. Tô na puberdade, pessoal. Tô com uma espinha bem na ponta do nariz. Já não basta o nariz ser grande o suficiente. Boa noite, Lu. Boa noite, Marcos. Boa noite, Paulo. Miriam, querida. Fran. Milton. Já tá terminando, Lu. Fica tranquilo. Eu tô falando sobre resistência natural à mudança e vai ficar gravado. E eu falei de um desafio que me fez pensar sobre isso e querer dividir esse detalhe com vocês. Mas eu já tô indo cuidar da minha vida. Se vocês tiverem perguntas aí, das mais diversas, vocês podem fazer. Eu vou me servir um mate, vou tomar aqui para vocês irem pensando em qualquer pergunta. Se não, do contrário, eu vou cuidar da minha vida, que agora eu tenho mais uma boca para alimentar. Uma boca que chega a quase 60 quilos. Se olhar todas as abas que eu tenho abertas aqui, do tanto que eu pesquisei, eu sou quase um veterinário hoje, né? Tô no recurso total. A possível reencarnação. Feito, amadinhos. É isso então. Hoje tá copado. Lu, te liga, porque agora eu tenho um recado para dar. Nós vamos fazer a segunda edição da Vivência O Caminho do Meio no dia 11 de outubro. Toma, segura essa chinelada. Dia 11 de outubro, se tu é fora do estado de Santa Catarina e tu tens interesse, ou tu mora longe, sei lá, da ilha, tu tens interesse em vir aqui, nós já temos uma parceria forte com uma agência, eu te passo o contato da agência, tu acerta tudo com eles lá. Então eles vão comprar tua passagem da melhor e mais elevada forma, e eu não tenho bem certeza, mas eu acho que até o hotel eles vêm pra ti, tá? Então tu vai cair assim, ó. Não tem mais desculpas, cara. Tem 90 dias aí pra tu te coçar, pra tu escolher participar. Entendeu? Temos condições facilitadas de pagamento aí. Se eu não me engano, dá pra fazer em 5 vezes. E tá pegando só em ti. Ah, nós tivemos aí 50 e poucas pessoas que participaram da primeira edição. A gente vai começar a postar mais sobre como foi a vivência. E assim, ó. Claro, quem já foi vai ganhar um presentinho. Mas assim, ó. Quem não for não tem nem noção do que tá perdendo. E o pessoal que já foi, se quiser comentar, depois pode até deixar de comentar aqui na live. Como é que foi sua experiência?
que, cara, existe, vai existir sim, um marco ali no evento que vai mostrar a tua vida um antes e depois. Antes de tu ter ido pro caminho do meio e depois que tu passou pelo caminho do meio. A lista vai sair, acho que até quarta. E eu já quero ver se começa a providenciar também as formatações de pagamento, Pix e cartão. Perfeito? Por hoje é isso. Não havendo perguntas, vou cuidar da minha vida. Maravilha? Era isso. Ó, beijos de luz. Cuidem de suas vidas. Qualquer dúvida é só chamar. É isso. Quinta-feira estamos indo para a live 50%. A live 45 de 90. Se vocês quiserem sugerir temas, pode me chamar no privado ali que eu posso abordar temas mais específicos com vocês. Hoje foi um transbordo que aconteceu comigo ontem, que foi muito interessante lidar com isso. E eu acho que assim, ó, é muito legal quando a gente se coloca à disposição de aprender, tá? E tem que estar no recurso adulto para isso acontecer. Então coloquem-se à disposição de aprender com aquilo que está travando vocês. Por que eu tenho esse medo? Por que eu não mudo? Por que eu não saio desse emprego? Por que eu não troco? Ou por que eu não converso com meu companheiro sobre esse relacionamento? Por que eu não cuido da minha dieta? Por que eu não estou treinando? Por que... Um monte de coisa. Qual é a melhor desculpa que está usando? Perfeito? Ó, beijos de luz. Cuidem de suas vidas.